Bom, quero falar aqui com vocês agora sobre esse zagueiro que poderia voltar, que é a respeito do zagueiro Paulo, do Cruzeiro, que está lá na equipe do Santa Clara de Portugal e que, assim, começa muito bem esse seu empréstimo pela equipe portuguesa, porém, pelo que parece, ele não deve cumprir o número mínimo, né, de partidas para ter o seu passe comprado em definitivo pelo clube português, que é de 8 milhões de reais. E diante dessa situação, será que podemos esperar o retorno do atleta? Que é isso que eu quero comentar aqui no vídeo. Lembrando que o contrato dele com o futebol europeu vai até julho desse ano, né, quando termina o campeonato europeu. Então, se o Cruzeiro quisesse chamar ele por agora, poderia também, se chegasse a um acordo, mas eu tenho certeza que ele não deve fazer esse total de jogos. Sabe por quê? O Santa Clara até aqui na temporada tem 32 jogos no ano. O Paulo entrou em campo em 10 jogos. Um desempenho ok. Mas só para você ter uma ideia, deixei aqui uma matéria do Globo Esporte falando dessa cláusula dele, de que se ele chegasse a 15 partidas pelo clube português, o clube era obrigado a pagar esses 8 milhões de reais para ficar com o passe em definitivo do zagueiro de 20 anos de idade. Só que essa matéria é do dia 11 de novembro. De lá para cá, o Paulo jogou 4 jogos apenas. Nós estamos no mês de abril, né? Já foram mais de 5 meses e meio desde essa matéria, então ele não está jogando nenhum jogo por mês. Não acho que ele vai jogar 5 jogos daqui para o final da temporada, porque falta menos do que 8 rodadas para terminar e também ele não vem jogando com frequência, justamente para o clube não acionar essa cláusula e ter que pagar um pouco mais de 1,5 milhão de euros pelo jogador, que assim... eu acho que poderia ser uma alternativa boa para o Cruzeiro desde o ano passado. Ele, o Everton, o Juan Santos são opções nas zagas que eu não entendo porque que não teve muito espaço, principalmente ali no caso no início do ano, que teve alguns fatores que explica. Tudo bem, o Everton foi convocado para a seleção sub-20 no Sul-Americano lá no Chile, ele acaba se lesionando, o Juan Santos também se lesiona, então o Cruzeiro teve um azar, porque dava sim para testar algum desses jogadores, mas eu acho que deveria sim, principalmente agora nessa fase que está tão contestável. O Oliveira, o Castan também não é um zagueiro que vai passar extremamente confiança, poderia ser usado, mas aí você vai testar o Everton justamente contra o Corinthians fora de casa, vai jogar ele na mesma situação que foi na Série B de 2020, né? 2020 ou 2021, ele joga contra o CSA, contra o CRB, não vai nada bem e acaba se queimando um pouco, depois volta para a base e agora está um pouco mais com moral. O Paulo, que no caso, eu até deixei aqui os números dele, um jogador que tem jogado com frequência, igual eu falei para vocês, na equipe de base do Cruzeiro e foi para o futebol europeu, justamente para ter essa expectativa, foi ele e o Adriano. Para você ter uma ideia, o Adriano, volante, já tem 28 jogos, no caso na temporada, diferente do Paulo que tem apenas 10. Depois eu vou falar em um vídeo específico só do Adriano, que vive um bom momento. E assim, o Paulo poderia render esse valor interessante ao Cruzeiro, se ele for para ficar lá e não vai jogar mais 3, 4 jogos da equipe final do mês de julho, né? Será que não poderia ser uma boa o Cruzeiro chamar ele de volta? Tenho certeza que todas as partes concordariam nessa possível volta. Eu quero saber se você concorda comigo, discorda. Zagueiro que está no clube há mais de 4 temporadas e meia e tem aí 1,88 m de altura. Acho que poderia sim, viu, ser uma boa opção. E se ligar nessa super dica aqui, ó, do grupo VIP da Bet All In, que nessa última semana teve ótimos resultados, tanto na Copa do Brasil, quanto também nos jogos da UEFA Champions League, e você pode fazer parte aqui nessa, entrar no grupo, né, por apenas R$ 49,90 por mês, para você ter dicas como essa aqui, ó, no duelo aí entre Real Madrid e Chelsea, de que teria mais de 1,5 gols. A partida ficou 2-0, o Roberto aí deu essa dica, ó, apostando R$1.000, botando 1.533 lá na Bet All In. Teve também outros jogos no campeonato, na Copa do Brasil, São Paulo e Ituano, de que teria mais de 8 escanteios, postando R$1.000, voltando 1.624. Então, para você começar hoje mesmo, no grupo VIP, QR Code está aqui na tela e o link embaixo na descrição. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre a torcida revoltada, né? Sobre o Cruzeiro no mercado de transferências, que eu vou deixar aqui na tela. No caso, até o portal lá, o Central do SEC, muito bom a página lá no Twitter, onde colocou o seguinte, né? Vamos falar sobre isso. O Cruzeiro literalmente pagou mais caro no Wesley do que o Botafogo vai pagar no atacante de 22 anos da seleção uruguaia. Sem contar que esse jogador é muito bom, né? Enfim, os scouts do Cruzeiro. Teve essa crítica, que é a respeito do Diego Hernandes, que é jogador de 22 anos de idade, que atua pelo Montevideo Wanderers, jogador que eu ainda não conhecia, até o Botafogo tem interesse no atleta, que atua como meia ofensivo. Então, não é a mesma função do Wesley, mas é bem claro, né, deixar que assim, o Cruzeiro, nessa negociação do Wesley, pagou 16 milhões de reais no jogador de 23 anos que estava no Palmeiras.
Eu ainda acredito que o Wesley vai dar essa volta por cima, agora eu vou comentar um pouco sobre isso, mas assim, o Diego Hernandes é tratado como um futuro novo Arrascaeta, né? Até porque na seleção uruguaia o Arrascaeta se machucou e o Diego Hernandes foi convocado justamente para essa função do atleta ex-Cruzeiro. Na atual temporada, 9 jogos pelo Montevideo Wanderers, 5 gols e 1 assistência. Ano passado, 36 partidas, 4 gols e 1 assistência. Jogador que desde 2020 atua como profissional, né? Então ele joga desde os 18 anos de idade como profissional lá na equipe uruguaia. E somando as temporadas inteiras, né, até aqui, já foram um pouco mais de 85 jogos. Marcou nesse período 14 gols e também 12 assistências. Números bem interessantes do Diego Hernandes. E no caso, eu só fico com um receio sendo do Cruzeiro de não ter buscado ninguém no futebol do exterior, né? Nenhuma opção do futebol uruguaio, argentino, colombiano, uruguaio, paraguaio, nada. Então acho que ficou muito fraco em relação a isso. O Wesley, que já está com 24 anos, foi comprado a 16 milhões de reais, que, igual eu falei, não era de se esperar desde o início que o Wesley teria excelentes números não, tá? Por exemplo, até aqui, 9 jogos e 1 assistência. Tudo bem que ele teve muito azar, ele teve uns 2 gols anulados, teve também vários gols que ele errou, né, por bobeira, na minha opinião. O Wesley, se ele tivesse um pouco mais de sorte, ele já estaria com uns 3 gols nessa temporada, mas mesmo assim não está justificando, né, o investimento. Temporada passada pelo Palmeiras, 50 jogos, 3 gols e 5 assistências. Anterior, 50 jogos também, 5 gols e 3 assistências. 2020, primeiro ano como profissional, aí sim foi um pouco melhor, 25 jogos, 5 gols e 6 passes. Não é à toa que na época o Palmeiras recebeu proposta de 45, 50 milhões de reais e não negociou, acabou negociando tempos depois para o Cruzeiro, com um valor muito menor, né? Então foi ruim para o Palmeiras também essa negociação, porque tinha um potencial muito maior no Wesley, e vamos ver, tomara que dê essa volta por cima aqui no Cruzeiro, porque sem dúvidas vai ser o maior investimento dessa atual temporada. Bom, quero falar aqui também sobre o Júnior Caissara, onde eu havia mandado mensagem para o jogador, para algum dos seus representantes, na semana passada, se não me engano foi na última quarta-feira, tem exatos uma semana, sobre essa possibilidade dele vir para o Cruzeiro, né? Se ainda tinha conversas e tudo mais, na época ainda nem tinha surgido esse nome do Tinga aqui no Cruzeiro. E assim, não obtive resposta, nenhuma resposta nesse sentido, até o Caissara, se não me engano, ele visualizou a mensagem, só que não respondeu. Então acho que se tivesse alguma coisa, não sei, eu acho que poderia, né, ter respondido alguma coisa ali a alguns dos representantes, que não foi o que aconteceu. Mas assim, eu acho que com essa negativa do Tinga, não ficaria surpreso da chegada do Júnior Caissara, porque ele poderia fazer esse papel de lateral direito e lateral esquerdo. Vocês vão lembrar que o que acabou esfriando as tratativas, apesar de coisa de 2 semanas atrás ainda existirem conversas, é que a pedida financeira do Júnior Caissara era muito superior ao que o Cruzeiro gostaria e poderia pagar, né, nesse primeiro momento. Então acabou que as negociações não avançaram e é um lateral que eu acho que pode ser uma alternativa, porque ele joga de lateral direito e lateral esquerdo. Aí é um pensamento mais para daqui 4, 3, 5 meses, porque em breve vai abrir a janela de transferências do futebol europeu. O Kaique vivia numa fase excelente na seleção brasileira, titular do Cruzeiro, não ficaria surpreso se aparecesse uma boa proposta para o Cruzeiro negociar. Na lateral esquerda só temos o Marlon, não tem outro jogador para fazer essa função. Então se o Kaique saísse, o Júnior Caissara poderia automaticamente se tornar um reserva imediato nesse setor. E no lado direito, no caso o Cruzeiro tem apenas o William. O Igor Formiga não é uma opção extremamente confiável, pelo menos nesses primeiros jogos no Campeonato Mineiro. Então o Caissara já seria um reserva imediato na lateral direita e uma opção para o meio do ano, para o meio da metade, a partir de agosto, na lateral esquerda, caso o Kaique saísse. E é um lateral de 33 anos que tem atuado com frequência nessa meia temporada pelo Başakşehir, da Turquia. Foram 22 jogos e uma assistência. Quero que você deixe aqui também a sua opinião nos comentários. Bom, e quem dera se essa fosse a primeira recusa, né, que o Cruzeiro teve no mercado, que não foi isso que aconteceu. Eu só peguei aqui alguns nomes, bem poucos para falar a verdade, próximo de todos que o Cruzeiro teve interesse, conversa e tudo mais, que acabou não avançando. Teve alguns exemplos assim, igual o Bruno Valdez, que tinha conversas avançadas com o Cruzeiro. Acabou que o Cruzeiro, ele pediu um jatinho fretado, né, para trazer ele de Assunção para Belo Horizonte na sexta. O Cruzeiro falou para ele esperar mesmo no voo comercial, se não me engano, no domingo, e no sábado ele já estava em Buenos Aires para assinar com o Boca Juniors e não vive uma fase muito boa pelo Boca Juniors não, viu? Apesar dele estar sendo titular, está sendo mais titular por conta da falta de opções do que propriamente jogando muita bola, o zagueiro paraguaio, que foi o primeiro baque, né? O Cruzeiro, todo mundo querendo, nossa, vai chegar, e pá, dá nisso. Teve também o Lutero, né, atacante argentino que estava, no caso, na Universidade de Chile, se não me engano, no Colo-Colo. No Colo-Colo, aí o Fortaleza também era um dos interessados, que acabou que o Fortaleza levou o jogador e não o Cruzeiro. Teve também o Pochettino, jogador que ex-River Plate, que estava lá no Austin FC,
que também foi para o Fortaleza. O Cruzeiro não estava conseguindo competir com ninguém, até hoje, né, em relação ao mercado de transferências e sempre barrando nessa questão financeira. Alguns outros nomes que estavam no Cruzeiro na temporada passada, que o Cruzeiro não teve condições de manter. Acho que o único caso aí seria o Rafa Silva, que tinha uma proposta muito superior para jogar lá no futebol da Coreia do Sul. Então o Cruzeiro desde do ano passado já vinha dando esses indícios de que não seria fácil no mercado de transferências, e nesse ano tem sido, né, diria que até doído para o torcedor do Cruzeiro. Surge o nome, todo mundo fala, fica naquela expectativa e pá, nada. Então até isso eu entendo também o Cruzeiro, desde quando o Ronaldo assume, comentar pouquíssimo sobre negociações, porque acaba gerando essa frustração, né, na torcida. Então isso que é um pouco complicado. Quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Bom, então quero começar aqui falando sobre o atacante Igor Thiago, que atualmente está com seus 21 anos de idade, né, muito novo ainda, e que começou a ter uma fase muito interessante pela equipe lá do Ludogorets, onde tem até aqui nessa atual temporada 40 jogos, 11 gols e também 6 assistências. Desses 11 gols, ele marcou 3 nesse último final de semana, na goleada do clube por 3-0 na liga local, né? E assim, aumentou ainda mais esse holofote em cima do jogador, que tem 17 participações em gols em 40 jogos até aqui. Lembrando que ele chega quando o Cruzeiro negocia ele, se eu não me engano foi no mês de março, né? Porque ele já tinha 8 jogos e 3 gols, além de 2 assistências no Campeonato Mineiro com o Pesolano. Aí ele sai em março, e de março até julho ele joga 2 jogos pelo Ludogorets e faz 1 gol. Então ele estava ainda no processo de adaptação ao futebol europeu, e a expectativa era de que nessa temporada de julho para cá, julho de 2022 para julho de 2023, fosse uma temporada com mais jogos do Camisa 9, que foi o que aconteceu. Infelizmente o time não conseguiu chegar à fase de grupos da UEFA Champions League, que poderia garantir ao Cruzeiro alguns milhões na conta nesse acordo, que foi o seguinte: o Cruzeiro tinha 70% dos seus direitos econômicos e negociou, pelo visto, foi 45% por 3 milhões e 600 mil reais. Por que pelo visto? Porque na matéria que eu achei aqui do Globo Esporte, quando ele foi negociado, o Cruzeiro manteve 25% de olho numa venda futura, tá? Então assim, o Cruzeiro tinha 70, negociou 45 e ficou com 25. Então seria essa a tratativa. Então o Cruzeiro, além de várias metas e bônus estabelecidas no contrato, que pode render ao Cruzeiro até 7 milhões, que era a pedida, né, inicialmente, o Cruzeiro ainda tem 25% de olho numa futura transferência, que é sem dúvidas um motivo aí para ficar esperançoso. Quem sabe no futuro não tão distante aparecer algumas propostas para ele. É claro, por não ser uma liga de primeiro escalão, não espere que apareça um Barcelona querendo contratar ele por 15 milhões de euros. Não é isso. Mas quem sabe um time de Portugal, ou por exemplo ali da Alemanha e tudo mais, com valores assim, de 5 milhões de euros, 4, 6, pode já gerar sem dúvidas um valor muito significativo para o Cruzeiro. Até porque qualquer 2 milhões de euros, 5 milhões, já é muito aqui para nós, né? Por exemplo, 5 milhões de euros já é 25 milhões de reais. O Cruzeiro pegar 25% de uma futura transferência já seria próximo dos 6 milhões de reais, né? 6 milhões e meio de reais. Então, sem dúvidas, pode ser sim um bom negócio no futuro com o Igor Thiago. Igual eu falei, apenas 21 anos. Primeira temporada no Ludogorets. Quem sabe o ano que vem ainda não tenha mais números, né? Mais oportunidades. E aí sim possa ser negociado para um clube. Igual eu falei, acho que tem muita característica do futebol alemão, do futebol italiano, português também. Acho que o Igor Thiago daria certo por lá. E o atleta que pelo Cruzeiro sempre teve muitos altos e baixos, mas ajudou muito, né, na campanha. Em 2020, 3 gols em 27 jogos. 2021, 4 gols em 29 partidas. E no início de 2022, começou bem, né? 8 jogos, 3 gols e 2 assistências. Mesmo sendo reserva do Edu, apareceu essa proposta, ele foi negociado. E acho que pode, sim, ser uma boa para o Cruzeiro no futuro.